vamos falar aqui com a sensitiva Márcia Fernandes, que estava assistindo a história, Jorge Lordello também. Como é que você viu tudo isso? É muito lindo, né, Márcia? Eu tô chorando, né? Eu imagino. Pelo amor de Deus. É assim, existe a máxima espiritual que diz assim, fora da caridade não há salvação. E na Bíblia existe, enquanto eu falar até a língua dos homens e dos anjos, mas se não tiver amor, nada serei, né? Então o amor aí é a caridade. Mas a caridade, essa caridade, quer dizer, ele deu o tempo dele que ele não tinha, às 2 da manhã, sem esperar nada em troca, nada, não é verdade? O que esse menino esperou em troca? Nada. Então essa é a verdadeira caridade. Eu fico tão emocionada porque ele é índigo, com certeza. Então a turma que o índigo e o cristal, eles vêm com o coração fraterno. Explica pra gente o que é o índigo e o cristal. De 1980 para cá, tem nascido muita criatura que a gente chama de índigo. Os índigos, eles têm a aura azul, por isso índigo. Eles são até revoltados com o sistema, eles vão ser os meninos meio revoltados com o sistema. Difícil uma mãe criar um índigo, porque ele questiona tudo. Mas ele veio para mudar o planeta. Então, de 80 para cá. E confirmado, em 1995, estudiosos disso nos Estados Unidos, que 80% das pessoas que nascem, de 1995 para cá, são índigos. Então, é assim, ufa, a gente vai melhorar esse planeta. Vai demorar, porque eles vão ter 25, 30 anos daqui a pouco. Mas estão aí. E aí, o que é ruim vai ter que ir embora de qualquer jeito. Então, eles têm caridade, eles olham as pessoas. Veja bem, quando você está num plano superior, eu vou falar um plano espiritual, para quem entende como plano espiritual, os ETs, para quem gosta de ETs mais evoluídos, a gente que trabalha com todo o espiritual, eles não dizem fora da caridade não há salvação, fora da fraternidade. Por quê? Caridade, quando eu faço caridade para uma pessoa, eu estou bem e a pessoa está mal. Mais ou menos isso, né? A pessoa não está bem. Mas na fraternidade, eu estou bem e você está bem. Então, é amor com amor. Chegará um tempo em que todos estarão bem, né? Então, esse menino, ele faz caridade com fraternidade e assim, eu acho até que ele seja cristal. O cristal vem depois dos índigos. São os mais e mais e mais evoluídos. Aí eles não gostam muito de badalação mesmo, eles não querem saber de muita... Eles acordam com 2 anos de idade, eles começam a dar lição de vida para os pais, são crianças especialíssimas, falam mais tarde, não tem um problema gravíssimo para comer, porque o plano que eles estavam, o planeta, não comia, não falava, é telepático. E aí eles tiveram que reduzir toda a aura deles, estão no planeta. Acredite, nós temos jeito aqui na Terra, eles estão para mudar, é a turma da nova era. E esse menino é o menino da nova era, porque ele não tem etiqueta, né? Ele não tem pose. E assim, eu acho maravilhoso o que ele está nos ensinando. Nossa Senhora, quantos de nós poderíamos estar lá, sabe, bem no hospital, dar uma palavra para uma criança e etc. Fora isso, se você me permite, eu acho que existe uma coisa em cima desse menino, é assim, falam muita coisa desse menino, assim, muita coisa que não é legal. Então, outra coisa, não julgue, pessoal. Se a gente não conhece a pessoa, só por alguns, sabe, uma coisinha aqui, um mau humor dele ali, julgaram tanto esse rapaz, olha aí, ele é maravilhoso. Então, às vezes as pessoas não são aquilo que alguma situação mostra. Olha o coração desse menino, ele chora por amor. Pode pegar a parte pelo todo, né? Então, às vezes foca num aspecto e o todo é uma coisa muito maior. O todo dele é cristal, quer dizer, ele chora sem vergonha, sem vergonha de chorar. Ele dá amor, gente. O menino estava no Japão, a gente que viaja, a gente fica cansado, a gente quer dormir. Ele estava entre um compromisso e outro, imagina o desgaste, e mesmo assim... E dançar com a outra menina, assim, sabe? Isso é o amor fraterno, que se tem aonde? Em planos superiores. É a caridade fraternal. E assim... Pelo amor de Deus, julgue menos as pessoas, que isso também faz mal, prejudica os outros, falar menos de uma coisinha ou outra. Vamos tentar conhecer a pessoa no todo, o que está se passando com a pessoa. Eu acho que é isso. Nossa Senhora, só dá vontade de chorar e falar assim, poxa, o que eu estou fazendo aqui, que eu ainda não aprendi essa lição aí do Caio.
E dizer sempre para ele muito obrigada, Nossa, né? De muito ser humano obrigada. para ser humano, muito obrigada. Muito porque obrigada. sempre é uma Namastê luz, para ele, né? Exatamente. Uma boa energia que fica e que pode aí ajudar muito a gente como humanidade e planeta também. Jorge Lordelo, o que você achou de toda essa história? Estou chorando aqui também. Ele Não, tá também. a gente se emociona, Sônia, porque a gente percebe que esse rapaz ele tem uma grande qualidade que é a humildade. É uma pessoa muito famosa, muito conhecida, muito adorado pelas meninas, mas ele preserva uma humildade. E no programa do Faustão, quando ele não se sentiu bem, teria até ficado chateado, é por causa dessa humildade. Porque na cabeça dele, ele realmente foi pego de surpresa no programa. Sim. Já ele não sabia da história e na verdade naquele momento ele falou, pô, mas isso é uma coisa que eu faço por mim, não é pelo ator. Claro. Que cada profissão tem a sua beleza, Sônia. Eu sempre digo aqui, você vai no hospital doente, aquele enfermeiro te tratou com carinho, aquela coisa tão importante, e nesse caso ele também parou a vida dele para atender nesses dois casos, e principalmente nesse caso dessa japonesinha que tinha câncer. Mas eu queria pegar o gancho dessa história e fazer uma pergunta para a Sônia, pelo seguinte. A gente sabe que câncer é uma doença muito pesada, né? Felizmente hoje há tratamentos maravilhosos. Mas o que a gente não consegue entender, Márcia, é o seguinte, por que acontece com crianças? Por que algumas crianças têm o diagnóstico de câncer ou outra doença muito grave e acabam indo embora, que são crianças puras? E por que acontece? Tem alguma explicação espiritual nisso? Tem, né? É a lei do karma, infelizmente. Nós estamos aqui na Terra com a lei do karma. O que é a lei do karma? Ai, vai apanhar, vai sofrer. Não é nada disso. É esquecimento de vidas passadas. Então, eu não sou a Márcia. Eu estou um pouquinho assim, de uma eternidade da minha alma chamada Márcia. Então, a menininha, ela tem uma vida, ela é um todo. O que acontece? Possivelmente, veja bem, o câncer são duas situações para nós espiritualistas. Ou você cria com ódio e mágoa, então você não está se matando, é tanto ódio, tanta mágoa e tanta revolta. Toda mulher que tem muita mágoa em separação pode fazer pesquisa. Separou, mágoa de marido ou fica viúva, lá vai. Câncer de seio, porque é uma revolta tão grande, a imunidade abaixa e pega exatamente a parte feminina dela. Então é assim, ou você vem com marcas passadas, você já tinha esse órgão doente e teve a chance de estar aqui por um tempo que precisou para equilíbrio do todo dela, veja bem. Então, jamais a gente vai ter uma explicação só por essa pequena vida dela. Mas a hora que ela desencarnar, era preciso, vamos dizer assim, essa depuração da alma e do perispírito dela, para ela voltar inteira e plena no todo dela. Então, a gente só pode acreditar nisso com a reencarnação, né? Porque que Deus é esse? Então vamos lá, acreditamos em Deus, mas não acreditamos na reencarnação. Peraí, se Deus é o Todo-Poderoso e me deixa na sessão sadia, e uma menina de 12 anos, 13 anos, todinha doentinha, o que é isso? Não tem como explicar isso. A lei da reencarnação explica. Esta alma precisava dessa experiência por este tempo apenas na Terra, porque também não precisava mais estar neste plano que é muito denso, é muito carregado, ela não precisava estar mais aqui. Ela poderia se quitar com os débitos dela e voltar para o todo. Muita gente que fuma. Um exemplo bem assim, fuma e morre de câncer no pulmão. Ok, vai ser resgatado, existem várias curas, etc. Mas ele danificou demais os órgãos, os pulmões dele, demais. O perispírito, a base dele. Normalmente ele pode voltar sim, mas se ele ainda precisa dessa experiência para não mais fumar, ele vai voltar uma criança asmática demais. Então, como é que uma criança já nasce com o pulmão danificado? É genética? Pode ser. Mas assim, do nada. Então, ele atrapalhou esse pulmãozinho dele em vida regressa. Aí ele vem, ainda doentinho,
para sanar isso e não fumar, e aprender que o cigarro faz mal e etc. Então, é a lei da reencarnação nos mostrando isso. Porque se não fosse a lei da reencarnação, que explicação que nós temos, Lordelo? Não existe. Tá certo, então, viu? Olha, agora nós vamos falar de um outro assunto que as pessoas pediram muito também para falar do lado espiritual, da separação de Chimbinha e Joelma. Está sendo, olha, um impacto para os fãs que eu não imaginava, porque já se falava dessa possibilidade há muito tempo, já se falava, inclusive, que eles já estariam separados, sem, claro, anunciar oficialmente. Há um tempo também, já discutimos essa questão aqui no nosso programa, mas os fãs realmente estão sentindo esse impacto e querem saber desse amor na espiritualidade. Mas antes disso, eu queria mostrar aquela primeira manchete que vocês estavam mostrando do jornal O Extra, que é do site do jornal O Extra. Com a banda Calypso em baixa, Joelma ensaia uma carreira solo. A convivência entre eles está insuportável, mais uma fonte dizendo esse tipo de coisa. Por quê? Porque ontem também, aqui na nossa Roda da Fofoca, a gente falou que talvez a versão oficial de que a banda fosse continuar, não haveria problema com o trabalho, com o desenrolar da carreira, não fosse verdade, fosse só durante um tempo em que se cumprisse a agenda de shows que já estava pré-estabelecida. E essa possibilidade vem ganhando mais força a partir do momento em que já existe pessoal ali em volta de Chimbinha e de Joelma dizendo que não, ela está preparando uma carreira gospel, pode até usar o nome Calypso, mas ela está preparando uma carreira solo. E no segmento gospel, realmente. E além disso, existe também um outro trecho da outra reportagem, essa daí, a que saiu ontem, e que diz o seguinte, eu vou ler para vocês, assim a Márcia Lordello, eles têm mais dados para analisar. Olha, separada de Chimbinha, diz o site do Jornal Extra, Joelma já se movimenta para trilhar o seu caminho próprio na música e sem o ex-marido por perto, apesar de o atual empresário da Calypso, Cláudio Melo, afirmar que o futuro da banda está garantido. A cantora vem conversando com produtores musicais e compositores, alguns deles os autores dos seus maiores sucessos, planejando uma carreira solo. O grupo só cumpriria os compromissos agendados. E aí ele diz, a convivência entre eles está insuportável e não viviam como casal há muito tempo. Será muito difícil que sigam trabalhando juntos, revela uma fonte. A Joelma está sendo orientada a seguir com o mesmo estilo que a consagrou e desistir do segmento gospel como chegou a cogitar. Ela montaria sua própria banda de músicas, já que os atuais, na maioria, são amigos pessoais de Chimbinha. Seria uma renovação, já que Calypso também já viveu dias melhores nos últimos anos. O cachê de R$200 mil foi baixando para o atual de 70 mil. A média de shows também caiu. Em 2007, quando comemoraram 10 anos de estrada e tiveram 2 discos entre os mais vendidos do país, faziam cerca de 20 shows por mês. Atualmente fazem no máximo 5 e neste mês estão marcados 4 shows. Esse é o atual momento de Joelma e Chimbinha, separação na vida pessoal, vem aí pelo jeito uma separação profissional e um momento da carreira que não é dos melhores que eles já viveram. Então, vamos ver tudo isso aqui com o Jorge Lordello e com a sensitiva Márcia Fernandes também. Márcia. Eu soube dessa pauta ontem, eu fui pesquisar. É engraçado que na Bíblia, no Mateus 19:8, diz assim, que o divórcio, ele é bem-vindo, é aceito biblicamente quando existe traição apenas. Tá? Uhum. Eu, como espírita, Kardec, no Livro dos Espíritos, diz assim, devemos tentar, mas quando está acima do nosso poder mental, lógico que separa. Nosso coração já indica outro caminho, tem chega, jeito, né? Mas assim, e Freud diz o seguinte, é a segunda maior angústia do ser humano. Eu fiquei pensando, diz que a primeira é quando o bebê ele sai da barriga da mãe, olha que gozado, fica marcado aquilo, sabia? E aí vem essa história de que assim, olha, veja bem, os dois estão magoados, os dois vão ter medo de fracasso, com certeza, óbvio, e fracassaram, medo de fracasso, poxa, eu fracassei no casamento, fracassei nisso, naquilo. Então é fracasso. 18 anos juntos, não é fracasso, né? Mas bate essa coisa na cabeça da pessoa, poxa,
Que pena. E aí filhos e etc. E o deles é pior ainda por conta de trabalhar junto também. Então muda tudo. É um momento de angústia e tem que ser respeitado. Eu acho que todos nós temos que respeitar. É um momento muito doloroso, seja como for. Uma separação dói sim, dói para filho demais, dói para os nossos pais que assistem a nossa separação. A família se rompe, as crianças têm que ter cabeça boa, a gente tem que ter cabeça boa, a gente depois vai ter medo, muitas vezes, de ter um outro relacionamento. Pelo amor, porque se eu não estou apaixonada por outro, eu vou ficar só. Né? Então eu vou ter medo de me entregar, porque eu vou achar que a história não vai valer mais a pena. Então é um momento de angústia, de muito... Eles têm que ter um posicionamento de vida, uma fé, e orar, e tomar conta da mente, porque realmente é um baque muito grande a separação. Eu fico assim, pensando, tomara a Deus que essa parte financeira deles resolva logo e que os dois façam sucesso, porque já estão se perdendo, né? Os dois me parecem inimigos, isso que é triste, né? Isso que é triste, litigioso, né? Essa coisa litigiosa. Acho que não vai ser litigioso, porque acho que não. Nos próximos dias já tem a primeira audiência para os trâmites legais mesmo da história. Mas você tem uma outra percepção disso? Eu tenho, né? Eu acho que o dinheiro também está fazendo... Eu acho que repartições de bens aí deve estar atrapalhando muito. Mesmo, né? Ego, né? Nós temos ego, eu que fiz, não fui eu que fiz, não fui eu, e sou eu, e deixa de ser. Então é um momento crítico, é um momento de bastante... eles têm que parar para pensar o que realmente querem e saber que é o seguinte: você pode ter, espiritualmente falando, um monte de marido. Sei lá quantas vezes você deseja casar na vida, mas aquele marido que você fez filho, peraí, existe um projeto espiritual para paz. Então, pelo menos, deixa teu filho amar teu marido, né? Não tira teu filho do pai, né? Então, existe um projeto espiritual. Se você não deu certo com ele, se ele é ruim, se ele não paga a pensão, ok, tudo bem, eu sei que isso acontece. Mas assim, não começa a incutir na cabeça daquela criança que o pai não presta, que o pai... Não, aí você vai criar um karma com a criança, um karma com o teu ex-marido. Então é assim, tomar cuidado com o que a gente faz numa separação. Isso é muito importante, em todos os níveis, especialmente no espiritual, né, Sônia? Jordão. Olha, eu recebi essa notícia com muita surpresa. É mesmo? Muita surpresa porque acho que o Brasil inteiro gosta da banda. Claro. E outra coisa, o Brasil inteiro sabe da história da banda, porque diversos programas já contaram como é que foi o início da banda, a luta que eles tiveram, assim como outras duplas, e que marido e mulher se ajudaram demais. A gente verifica, e infelizmente é um padrão, parece, da nossa sociedade, quando um casal que começou na pobreza e lutou e chega na riqueza, né? Normalmente, Sônia, o homem se deslumbra com aquilo, se deslumbra com um carro importado, com a possibilidade de ter dinheiro, e aí a pessoa começa a ter relacionamentos extraconjugais. O que eu fiquei sabendo aí de bastidores que saiu, Sônia, é que desde 2014 parece que a Joelma descobre, através inicialmente de umas fotografias, e depois, acho que não teve como negar, e ela descobre, ao meu ver, o pior das traições. É quando um homem tem uma outra pessoa e já está mantendo essa pessoa financeiramente. Ou seja, não é uma coisa assim, não. Foram fazer um show, apareceu uma moça. Não foi. É diferente. Começa a existir um compromisso aí. Os dois tipos de traições é ruim, é óbvio. Mas tem aquela traição, que é aquela ficada, que a pessoa aconteceu. Mas quando uma pessoa mantém um relacionamento extraconjugal, vendo essa pessoa constantemente e pagando conta, é como se a pessoa tivesse duas famílias. E aí eu acho que joga-se fora uma história. Porque esse casal, além da parte do sucesso, eles têm uma história de família, uma história de sucesso que infelizmente terminou. Eu tenho a mesma visão da Márcia, apesar do empresário, não, está tudo muito bem, as coisas vão continuar como estão, mas a gente sabe que a Joelma tem uma personalidade forte e para ela não deve estar sendo fácil. E segundo a fonte, né, segundo o que publicou o jornal Extra, o clima entre eles está insuportável. Então, não daria para continuar trabalhando juntos, o tempo vai mostrar para a gente. Mas parece que a nossa interpretação dos fatos é que é a correta, olha, na verdade. Se tiver alguém do Twitter e do Face que acompanha os shows deles, o que eu ouvi dizer
é que durante os shows, quando tocava uma música romântica, ela ia pro outro lado. ela se separava porque ela não queria ficar perto do Chimbinha. Quer dizer, se isso realmente aconteceu, já mostra que já havia uma emocional. ruptura, na verdade, né? Mas é aquilo que a Márcia falou, tenta, e pelo jeito ela tentou demais, ou eles tentaram demais, não deu. Aí é o que eu falei, também não é nenhuma tragédia, é triste, dói, né? Ruptura sempre é uma coisa drástica mesmo, mas cada um vai seguir seu caminho, plantar novas sementes aí e desenhar uma nova história, e que vai ser de sucesso, porque os dois são muito talentosos, na verdade, que eles sejam felizes também sentimentalmente, tá certo? Bom, vamos falar de uma outra coisa aqui, que também é muito importante. A gente estava com uma lista de assuntos. Quais que vocês querem agora? Da Andressa Urati, é verdade. O pessoal diz que não aguenta mais ouvir falar da Andressa, mas você começa a falar das histórias dela, todo mundo quer mais detalhes, né? E o Lordelo está com o Twitter dele também. Qualquer pergunta vocês podem mandar para o Lordelo, que é o... @Jorge Lordelo. @Jorge Lordelo. Então, olha, hoje nós recebemos o livro da Andressa, a gente vai mostrar aqui para vocês. Ele vem com essa faixa, viu, gente? Conteúdo impróprio para menores de 16 anos, que a gente já havia dito para vocês que isso ia acontecer, mas isso você pode tirar, ela não é do livro propriamente dito, é só um aviso. E aqui tá, olha, meu submundo da fama, drogas e prostituição e todas aquelas histórias, várias que a gente já contou para vocês. Eu não li ainda, vou ler esse final de semana, mas assim, folheando, você já vê que tem altas fotos, olha ela aqui, olha, né? Ainda novinha, já participando de concursos de beleza, garota verão, mas ela não tinha o corpo que ela queria, a mudança precoce começou aí. Já adolescente, pintava o cabelo de todas as cores. A primeira foi preto azulado, um choque para quem a conhecia. Apesar de não me achar bonita, eu nutria vaidade e participava de concursos de beleza. E tá ela aqui magrinha, né? Participando de concursos de beleza e outras fotos de família. Tem coisas muito curiosas e é um livro fácil de ler, porque realmente, olha, tem vários espaços em que você descansa, jogadores, artistas, bicheiros e empresários milionários aqui falando daquela vida sexual já como prostituta e muitas outras coisas. E o livro está aqui, o lançamento oficial dele é dia 24 de agosto, ou seja, semana que vem, mas ele já começa a circular e a gente recebeu hoje. Muito obrigada, viu, Andressa, e para o Douglas Tabularo também, um abraço. É um livro que sai com 1 milhão de cópias, acho que já vendeu tudo, né? Acho que a pré-venda já foi, por isso, de tanto interesse que despertou. Agora, a cada dia vem uma novidade do livro, vem uma passagem do livro, tem aquelas duas que eu disse que podiam ter ficado de fora, a história incestuosa, a história com o animalzinho, daquilo lá, não gostei não, mas as outras histórias, claro, é de gente muito sofrida, que foi para o degrau mais baixo da existência, mas também está refazendo a sua própria história, né? E o que chama atenção como novo fato divulgado hoje pelos jornais é que ela, que antes confessou que fazia trabalhos de magia negra para todo mundo, né, para tirar inclusive as rivais do caminho, também foi vítima desse tipo de coisa. E aí no Twitter todo mundo começou a perguntar, mas quem faz trabalho para os outros pega trabalho quando alguém dirige para ela, pega energia negativa nesse tipo de coisa? E a Márcia está aí para responder. Quem diria, né? Ela fez, mas também recebeu. Lógico que, né? Lógico que pega. Veja bem, se uma pessoa acredita na magia negra e nas almas da podridão humana, que são abaixo de nós, e paga essas almas para fazer o mal, ela está abrindo um portal nela, porque como ela dá valor a isso, óbvio que isto também pode ir contra ela. Então, é super magiável, sim. Com certeza, eu nem sabia que essa menina tinha sido magiada, mas assim... Ninguém sabia, mas ela passou por isso também, né? Olha outra foto da Andressa, novinha aqui também, que está no livro. Eu não vou mostrar o livro todo, tá? São só as fotos realmente, né? Aqui jamais a carinha de adulta, né? Jamais bem jovenzinha realmente. Tá aqui também participando de um concurso de beleza, como vocês veem. Ela traz o número nas mãos, né? Sônia, eu queria trazer a passagem, até para a Márcia poder dizer, logo após esses concursos, onde ela era uma menina bonita, mas com outro padrão de beleza. Sim. Né?
Aí ela se envereda para a prostituição. E ela começa a frequentar bordéis no sul do país. Nesse bordel, por ela ser muito vaidosa e ter esse gênio de passar a perna nas outras pessoas, ela gera o quê? Um processo de uma ciumeira dentro do bordel. É por isso que aconteceu? Isso. Ah, que legal. E aí eu quero te trazer Legal não trabalho, viu, gente? É uma curiosidade que ele sabe os detalhes, eu não sabia. E eu queria trazer o livro, a parte que ela coloca, até para a Márcia poder nos orientar se realmente desse processo. Então, ela conta que certa vez, quando ela chegou nesse bordel onde ela trabalhava, ela encontrou o que ela chama de surpresinha desagradável ao começar a se arrumar para mais uma noite de clientes. Ou seja, um lugar, local onde ela deveria ter um armário, onde ela foi se trocar. E o que ela coloca no livro dela? Ela coloca o seguinte: assustei com uma macumba em cima do meu armário. Uma boneca cheio de costuras amarradas, com meu nome escrito nas pernas e nos braços de pano. Nossa. Dentro do armário, minha roupa de dançarina estavam pichadas de tinta preta. E em frente ao móvel, um punhado de terra de cemitério relembra ela. Aí o que ela coloca? Quando ela percebe, e ela já conhecia disso, ela percebe, fizeram macumba contra mim. O que ela faz? Ela pega a boneca, ela vai para a boate, onde ela estava, com aquela boneca na mão, muito brava, e ela procura quem? O dono do bordel. E ela fala, olha, fizeram um trabalho para mim, e em tese, ela já teria detectado quem era a pessoa, e aí ela cria um barraco, e como ela era a que mais faturava, parece que essa moça foi expulsa do bordel, para que ela continuasse lá e não tivesse essa pessoa como inimiga. A pergunta que eu faço para a Márcia, esse relato é relato realmente de trabalho? O que você pode dizer, Márcia? Aí se dá o nome de voodoo, né? Aliás, deixa eu só fazer uma explicação, porque ela usa no livro a expressão que infelizmente ficou popular para trabalhos de magia negra, que é macumba. Fizeram uma macumba para mim, eu fiz macumba não sei para quem. Não tem nada a ver com a religião, na verdade. De Deus, nada a ver, gente. Então, isso já foi esclarecido várias vezes. Umbanda com com candomblé não tem nada a ver, tá? Isso a gente sempre esclarece, porque muita gente fica triste, fica sensibilizado, fica achando preconceito em relação à religião deles. Não é, infelizmente isso caiu no uso popular, na linguagem popular, mas a gente sempre explica aqui que não tem a ver, são trabalhos de magia negra, infelizmente são chamados de macumba, mas não tem nada a ver com a religião, com umbanda e candomblé. Mas pode falar. Magia negra, voodoo, feitiço, enfim. Nesse caso aí... Nesse dela, o que é? Tudo amarrado, voodoo, bonequinho, né? isso é voodoo brincadeira. mesmo, Então, né? ela, dentro dessa bonequinha, normalmente tem alguma coisa dela, de uso dela. Aí eles costuram, fazem a boneca como se fosse, isso é terrível, como se fosse ela, aí vão espetando na boneca, e se o mago lá negro for bom, a pessoa do lado de cá vai sentir, então vai, e acaba com a vida da pessoa. Mais uma vez, da cintura para baixo, sempre. Você viu como é que ficou essa menina? Então é da cintura para baixo, onde nós temos as vísceras, onde a gente tem o portal que vem lá de baixo, nós temos o portal aberto para isso. E imagina num lugar onde tem disputa, onde tem luxúria, o que aquilo não fez nessa menina. Então, realmente, existe isso e acaba com a vida da pessoa. Inclusive, eu nem sei como é que essa menina... Bom, o dinheiro também já foi embora, né? Mas, assim, primeira coisa, acaba com o dinheiro, acaba com a família, acaba com a saúde. É terrível. Então, é um voodoo, é verdade. E por que terra de cemitério? Todo mundo me pergunta, Márcia, pelo amor de Deus, tem terra no meu telhado, terra de cemitério. O que tem no cemitério? Não é gente que nem a gente? Aquilo ali é um monte de micróbio, tudo comendo a gente, não tem outro jeito. Então aquilo é vivo, é um humus vivo que a gente fala. Então aquilo tem vida. Quando você pega aquilo ali, Deus que me perdoe, e polariza alguma coisa de alguém, ou seja, põe o nome de alguém, mete em cima da terra do cemitério, obviamente com os rituais satânicos, a vida da pessoa acaba. Então,
ela está correta em dizer isso, era realmente voodoo, magia negra, etc. Quer dizer, não quer dizer que porque você está num nível tão baixo, inclusive de caráter, essa coisa toda, que você faça os trabalhos, isso não te dá nenhuma imunidade. Se alguém fizer para você, você vai pegar também. Imagina, mas aí é que pega, ela. Aí é que pega porque mesmo, se ela, a gente chama os compadres, né, lá de baixo, se ela valoriza, né, uma turma, são gangues. Ela valorizou uma turma, ela está pagando uma turma. Aí tem outra gangue. Eles são pagos, eles vêm mesmo. E quanto pior a mente da pessoa, porque assim, crer em Deus, orar, cabeça para cima e etc, etc, fica imune? Depende, gente. Muita gente legal, eu já vi magiado e perder tudo, e bater carro do nada, e carro parar num lugar e o outro passar por cima, coisas inexplicáveis. Infelizmente, gente do bem também pega magia negra. Sônia, infelizmente, tem duas perguntas aqui no Face, que são perguntas assim preocupantes e que a gente fica sabendo no nosso dia a dia. Uma de um homem, uma de uma mulher, que estão dizendo o seguinte: Márcia, no final do relacionamento, eu descobri que o meu parceiro ou a minha parceira subtraiu uma peça minha íntima usada. Meu Deus do céu. Então essas pessoas estão com receio. E o que elas poderiam fazer se eventualmente a pessoa que pegou essa peça íntima é para algum trabalho, é para algum tipo de trabalho dessa natureza? Tá bom. E por quê? Eu ouço isso há muitos anos. Por que essa coisa da peça íntima usada? Exatamente. De onde surgiu isso? Peraí. Uma peça íntima minha lavada é uma coisa. Agora, com coisas minhas, seja o que for, com o meu suor, com as coisas minhas, ela polariza, ela tem valor para aquele que vai usar. Quer dizer, ela tem a minha energia, só isso. Nós somos energia, onda, nós somos uma onda eletromagnética. Então, aquilo ali está magnetizado com a minha onda, quer dizer, ali é uma parte de mim, ali é um campo vibratório meu. Por isso que eles usam, e é terrível isso aí, eles usam mesmo. E a outra pergunta que você disse, pega... Não, então essas pessoas falam, o que eu posso fazer para me prevenir? Porque essas duas pessoas, o homem e a mulher, subtraíram uma peça minha íntima sem eu perceber no final do relacionamento. Eu estou com medo. Eu vou falar assim, tem coisas que as pessoas até vão falar, Márcia, você tá louca? Mas já que a gente está falando de magia, eu vou te dizer uma coisa. A casa está magiada, existe uma coisa que para mim é bárbaro de fazer, e pode todo mundo achar que é errado, mas é para fazer, tá? Urina masculina, ela despolariza o polarizado. Né, com todos os seus cristais, etc. É forte demais. Então, minha filha, se você está achando, pega teu filho, pega um copo de xixi do seu filho, com um balde com água, vai pro banheiro, mas assim, ó, cabeça e tudo. E Salmo 66 e Salmo 19. Agora, para fazer isso, você também tem que estar aqui. Então, você tem que fazer 16 dias de jejum, de sexo, carne, álcool e cigarro. Carne vermelha, nem pensar. Você sobe o seu padrão vibratório. Aí você pega essa urina masculina e toma um banho. Mas tá magiado a minha blusa. Lava a tua blusa dessa forma. Tá certo, viu? Bom, a gente volta aqui já, porque nós vamos falar da entrevista do motorista do Cristiano Araújo, o Ronaldo, que deu ao Geraldo Luiz, falando de todo o lado dele, dessa tragédia que acabou acontecendo com o cantor sertanejo, né? Se der tempo a gente fala, mas lembrando que hoje, que é a abertura oficial da festa de peão de boiadeiro lá em Barretos, vai haver uma super homenagem ao Cristiano Araújo. Vai ser no meio do show do Luan Santana, esse que é um dos astros da nossa música sertaneja. E por quê? Porque hoje o Cristiano Araújo estaria na festa de peão de boiadeiro, estaria na abertura da festa de peão de boiadeiro. Então hoje acontece a homenagem e ele recebe, esteja onde estiver, o título de eterno embaixador da festa de peão de boiadeiro de Barretos, tá certo? Eu volto aqui já. A Márcia Fernandes continua aqui com a gente, Jorge Lodelo também, nós temos de volta, que é o nosso programa A Saranelli, e hoje também o Gui veio para cá para falar de como ele atravessou esse furacão, que eu nem sei se ainda passou, não é, de ter sido apontado, colocado na posição de suposto filho do cantor Cristiano Araújo. Então, Sara, obrigada pela presença mais uma vez. Sônia. Gui, bom te ver, cada dia mais bonito, né? Também muito bom te ver, Sônia. Muito legal, viu? Muito gostoso poder falar com você e saber de você, como é que você está encarando tudo isso aí?
Então, Tá sendo muito difícil? Tá pesado? então, acho que nem tanto, porque bastante gente me pergunta isso no Facebook e eu sempre respondo a mesma coisa, que a minha vida inteira eu sempre pensei que eu era filho do Tiago, Do meu Thiago, pai. do seu pai mesmo, né? Isso, meu pai. E eu só fui ficar sabendo que talvez eu fosse filho do Cristiano junto com todo mundo. Então, pra mim, nem foi, tipo, muito difícil quando saiu o resultado. Porque, pra mim, voltou a ser a mesma coisa agora. Que eu Ficou sempre até tive. mais confortável, porque a sua história é a sua história mesma. Eu acho você que se sempre fosse conheceu. do Cristiano, ia ser até mais difícil de conseguir, tipo, assimilar. Porque ia mudar tudo, né? Ia Você ia ter mudar que tudo. reescrever a sua história. Completamente. Assim. Ia ser muito complicado, na verdade, né? Você temeu algum momento a reação das pessoas em relação a isso? Como é que estão se comportando na escola com você, os seus amigos? Então, na escola, eu acho que o pessoal nem comenta, assim, muito, porque fica até meio sem graça, assim, eu acho, Pra né? respeitar, Sim. né? Respeita a situação, mas no Facebook tem muita gente falando muita coisa e xingando a minha mãe. Tem gente que me xinga até, sendo que Xinga você! eu não tenho, minha mãe não tem nenhuma culpa, ela só quis tirar a dúvida dela e eu muito menos, que eu só fiquei sabendo junto com todo Junto mundo. com todo mundo, né? Mas aí você ignora. Isso Eu não ignoro. Tá. É a melhor coisa mesmo. Se eu né? fosse responder todo mundo, eu ficaria o dia inteiro. Fazer, tanto nossa, que, tanta gente tanto que eu assim. postei um status só pra responder todo mundo de uma Todo vez. mundo e pronto, né? Essa coisa toda. Quer dizer, seus amigos estão respeitando tudo que aconteceu, Bastante. ninguém está tirando proveito dessa história, fazer piadinha, gozação, Não, encher sua paciência. Isso não está rolando. Nenhuma Fora o vez. pessoal do mal de redes sociais. Só Aí, nas redes isso não sociais, tem mas- perdão, É, porque na assim, verdade, falar né? nas costas atrás de um computador, assim, é fácil, né? As pessoas usam isso, acabam usando essa ferramenta para estar magoando e fazendo coisas que eles não teriam coragem, eu acredito, de fazer Certo. realmente. Mas assim, o que nem ele tá falando só pra mim, Claro. o que importa é que as pessoas que realmente importam pra gente, tá do nosso lado, nos entende, até amiguinho de escola, tudo, uma criança Isso. consegue ter mais noção do que um adulto Do que muito faz- adulto né? escondido atrás, né, de rede Exatamente, social as crianças anônima. tá arrasando lá na escola dele. E realmente eles, sabe, eu vou lá, eu vejo, sabe, os amiguinhos. É como se nada tivesse acontecido. É, do mesmo que jeito, não Muito mudou legal. nada. Não mudou nada. mudou Ai, nada. que bom. Graças a Deus mesmo, né? A Lordela, você quer Sônia. falar? A gente estava falando que o Lordela fez a maior falta aqui no nosso programa, justamente no dia da abertura do exame de DNA, porque desde o primeiro dia você estava aqui, né, acompanhando. Não é, eu estava gravando Operação de Risco, e aqui na Rede TV, para quem não sabe, tem televisão para tudo quanto é lugar. E eu estava gravando Operação de Risco e eu estava assistindo o Atalho do Açúcar, só que sem som. Quando eu terminei a gravação, a primeira coisa que eu fiz, foi Sônia, botar é o ligar aqui áudio. para a produção, porque, na verdade, ninguém sabia o resultado. E eu estava, assim, numa angústia de saber que, como a gente pegou a história desde o começo, e a gente pega, carinho, eu me afeiçoei muito ao Guilherme. Né, todos Ele é um nós rapaz que aqui. tem muito talento. Eu vou ser sincero, eu achava que era filho do Cristiano, Eu também tinha porque esse impressão. garoto é muito parecido. É muito parecido. Agora, depois, assistindo o programa no portal da Rede TV, o que eu pude perceber, e eu queria que a Sara nos esclarecesse, foi o seguinte. Quando nós estivemos aqui a primeira vez, Sônia, comentamos o caso, a nossa cabeça estava voltada para o Cristiano Araújo e a sua família. E naquele primeiro programa, não me passava a cabeça no pai legítimo, no pai que registrou o Guilherme. Tiago Santos, né? Né? E aqui nós encontramos o quê? A avó. E eu percebi durante o vídeo que ela estava realmente chateada. Que ela ficou chateada com o desenrolar dessa história. A Noélia, claro. Então, a pergunta que eu queria fazer para a Sara. Sara, Que ela vai responder já já. Sara, terça-feira foi a abertura aqui do DNA, que foi aquela coisa que o Brasil queria saber. E eu percebi que a sua sogra estava... Ela me aparentava estar chateada e magoada contigo. A pergunta é, a partir da abertura, esse relacionamento piorou? Está muito ruim ou vocês se entenderam de alguma maneira? Já já a Sara Nelly vai responder isso, vai responder também a outras perguntas, como daqui a pouco eu faço. Tá? Então, e o Gui também vai responder a mais perguntas. E a Márcia vai continuar com a gente, que ela vai falar da parte espiritual de toda essa história, tá? Voltando, como é que tá aí o relacionamento? Você quer repetir a Não pergunta? é. O que acontece? Na terça-feira, depois que eu fui assistir, era uma tensão.
Sim, imagina como é todo que mundo estava essa percebia, sala. né? Porque quando eu assisti, eu via Todos a nós sua estávamos sogra, tensos, né, é. num estado, porque ninguém sabia o resultado realmente do teste. Então, o que aconteceu depois da terça até agora? Então, como eu te falei, eu não tinha conversado com ela após o vídeo que eu postei. Eu vi a dona Noélia lá no dia do exame de DNA, mas a gente não conversou também e fui ver ela aqui de novo no programa. A situação continua a mesma, porque a gente não conversava mesmo antes disso, a gente se conversava assim de vez em quando ela ia ver o Gui, mas não era assim uma amizade que tipo tem que voltar a ser igual. Eu acho assim que ficou chato realmente, eu assumo, eu no lugar dela eu também iria ficar chateada, tudo. E eu não sei, acho que só o tempo vai poder falar se a gente vai voltar a conversar, como era antes e coisa e tal, entendeu? Mas assim, o que importa é que deu positivo pro filho dela, ela é vó do Guilherme. Quando ela quiser ver o Guilherme, quiser falar com o Guilherme, as portas da casa da minha mãe, que ele mora com a minha mãe, né? Vai estar sempre aberta, com certeza. Pra ela tá vendo ele. Independente se ela quiser falar comigo ou não, ela é vó do Guilherme. Ela já falou com você, Gui? Depois de terça? Depois de terça ainda não. Não, e você nem ligou pra ela? Não, nada? ainda não. Tá. É que assim, eles são meio distantes mesmo, assim, né? Geralmente ela só ia me ver, tipo, no dia do meu aniversário, no máximo umas 2 vezes, assim, por ano. Mas quem sabe eu não falei com ela, né? Exatamente, dá uma ligadinha pra ela, tadinha, porque ela estava muito nervosa Sônia, mesmo. eu queria fazer uma pergunta para a Sara, que foi o seguinte. Na terça-feira eu postei à noite no meu Face aqui o programa, né, que bombou. Foi E no meu Face o que aconteceu? 90%, Sara, realmente te julgando e as pessoas te criticando. O que mais as pessoas falam é o seguinte: essa mulher quis aparecer no nome do Cristiano. Tudo que ela falou é uma mentira. Foi feito de cabeça pensada. Então a pergunta é que todo mundo te critica nesse sentido, que você fez de cabeça pensada para promover o seu filho ou para ganhar dinheiro. Foi feito de cabeça pensada, não foi? Então, o que acontece? Eu não fiz de cabeça pensada, porque eu fiz... Na hora que eu acordei, desesperada, se eu tivesse feito de cabeça pensada, eu tinha feito uma escova, tinha parecido bonita, né? Enfim, mas foi o que, assim, eu me arrependo do que eu fiz, mas foi o que eu fiz e eu tive o resultado que eu queria, entendeu? Que era a verdade. Eu não me arrependo e, assim... julgar, todo mundo vai julgar, ter o seu ponto de vista, cada um vai ter seu ponto de vista. Como eu te falei, eu tô muito bem, no começo eu ficava chateada, essas coisas me atingiam, hoje em dia eu não ligo, eu procuro nem entrar no meu Face, nem ler o que está escrito, porque assim, se você ficar vivendo aquilo, vai te fazer mal. Então eu procuro nem saber. E assim, a vida que vai pra frente, graças a Deus, eu tive o resultado que eu queria, eu consegui tirar essa dúvida, senão hoje eu ia estar pior ainda, martirizada, por causa que o Cristiano faleceu, eu ia ter essa dúvida e ia estar lá vivendo aquilo. Graças a Deus, isso não me pertence mais. Entendeu? Agora, provar que eu estive com o Cristiano e que isso realmente aconteceu, eu nunca vou conseguir provar. Infelizmente. Essa é a dúvida. Essa é a O pessoal dúvida. fala que você mente, né? Que você nem nunca esteve com ele. Então, Isso não, tem é que as jeito. pessoas falam muito isso. Assim, pode ser que aqueles 2 amigos dele que estavam naquele dia, pode aparecer. Se por acaso vocês estiverem vivendo, apareçam para pelo menos comprovar que eu estive com ele, né? Sim. Porque assim, eu não tenho como, se tivesse um exame pra gente fazer alguma coisa assim, mas infelizmente não tem. Que ele tava com 2 amigos no dia, né? Certo. Vai que apareça. Não, sei. chega, né, desse assunto, chega mesmo. Você responde pra gente já dessa possibilidade de um novo exame de DNA que foi te sim. perguntado, já você fala também. E Márcia, tem todo um lado espiritual dessa história que você vai comentar daqui a pouquinho, né? Então, em 1 minutinho, viu? Bom, de volta aqui ao nosso programa, antes da gente continuar conversando com o Gui, com a Saranelli, o Lordelo e a Márcia, eu primeiro pedir os contatos de vocês dois. Márcia Fernandes. É o 3711-0180 e é o www.marciafernandes.com.br, convidando todo mundo, o Brasil todo, a assistir a nossa palestra Nova Era. Graças a Deus, com gente melhor do que a gente,
chegando aqui no planeta, no dia 30 de agosto. Você pode assistir de qualquer lugar do planeta, porque vai ser online, tá? Ah, que bom. Legal, né? Então, olha, livros da Márcia Fernandes também, tá? Se você quiser pedir, ela tem vários, é sempre pelo site www.marciafernandes.com.br, o telefone 11 3711 0180. Esse é o de banhos, rituais e dicas, que para limpeza é maravilhoso, não deixa de ler não e praticar também, viu? Bom, voltando aqui, Márcia Fernandes, vamos lá ao aspecto todo dessa história, essa dúvida que a Sara carregou, esse menino não teria pai vivo de qualquer maneira. Pois é. Primeira coisa, né? É engraçado, mas existe alguma coisa espiritual em tudo isso aí, porque, pelo amor de Deus, o menino é a cara do Cristiano, é impressionante. Então, é óbvio que a mãe tem essa dúvida. E outra coisa, mesmo que fosse o Cristiano, sendo um pai ou outro, é um karma, né? Quer dizer, ele veio para ser criado sem pai, portanto, com mais carinho ainda de mãe. Quer dizer, é uma história dele. Ele não teria papai, nem, né? Quer dizer, ele trouxe isso com ele. Nem do jeito nem de outro. Certo. Tem isso. Agora, eu acho estranho esse julgamento dessa moça dessa forma. Ela tem todo o direito de ter dúvida da vida dela, ela não entrou na vida de ninguém, o filho dela, e eu acho que todo mundo tinha que entender isso, porque eu estou vendo o que estão falando aqui, é a extensão dela. Ela jamais faria algo para prejudicar a extensão dela na Terra, o que ela mais ama. Então, ela tá, sabe assim, por que esse julgamento? Só porque ela é bonita? Só porque é uma loira desse tamanho maravilhosa, que estão julgando e rotulando? Presta atenção, parte espiritual. Aqui eu tenho certeza absoluta, ainda sou bem vidente, mas depois eu vou fazer o perfil. Esse menino vai fazer sucesso, você vai ver, tá? Não é por conta de aparecer aqui hoje, não. Ele veio para isso, ele é muito bacana, né? A aura dele é legal. Agora, veja bem, as pessoas que julgam, eu só julgo alguém se eu estiver infeliz. Então, quem está julgando dessa forma, não sabe que você também é cheio de problemas, que o seu marido pode ter filho fora, que pode acontecer com o teu filho amanhã, tanta coisa que pode acontecer. E outra, você está jogando praga para uma pessoa, um ser humano. A praga pega, eu vou dar uns banhos para ela, isso não se faz, isso não tem compaixão. E outra, essa praga, que, olha aqui, Isaac Newton, o que você manda não é nem espiritual, o que você manda, volta. Então, gente, pelo amor de Deus, para. Essa maldade que você está jogando para fora vai voltar para você de uma forma desse tamanho. Para que julgar? Sabe? Vamos entender. Vocês não sabem a vida dela, ali tudo que está acontecendo. Para que esse julgamento horrível? Somos irmãos. Esqueceram disso? Querendo ou não, somos irmãos, não é? Tá certo, então, Márcia. Olha, vamos voltar lá. A Sara Nelly queria dar uma palavrinha aí para a família do Cristiano Araújo. Pode falar, Sara. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, porque eles né, se sensibilizaram. E se prontificaram, se caso aqui desse negativo, eles faziam o exame. E agora que saiu o resultado, pedir desculpas, né? Que eu sei que eu acabei causando um transtorno, que eles já estavam passando por uma coisa difícil, ainda vim e acabei, né, piorando. Mas enfim, eu tô aqui, vou pedir desculpas, eu sei que talvez não vai amenizar em nada, mas pra mim eu vou me sentir melhor, entendeu? Certo. Gostaria de agradecer a Marcinha, que arrasou nas palavras, tá certinho o que ela falou. E deixar bem claro que eu não me arrependo, eu me sinto orgulhosa por mim mesmo, que hoje eu posso ter paz, posso falar, olha, eu tô bem decidida comigo mesmo, o resto que... Tirando a parte que você fez tudo torto e tudo errado. Então, porque assim, tá infelizmente não existe um caminho certinho, né, correto. Teve os lados ruins, mas pra mim, finalizando, eu tô me sentindo ótima, não sinto vergonha, tô muito bem resolvida, só pra deixar bem claro. Gui, você quer deixar alguma palavrinha pra família do Cris? Então, acho que a mesma coisa que a minha mãe falou, que eles se sensibilizaram bastante, falaram que se desse negativo aqui eles faziam lá, e agradecer a eles. E eles, né, tenham muita proteção de Deus para tentar viver sem o Cris, na verdade, tá? Obrigada por ter vindo, obrigada, Sara. Obrigada, Márcia, muito obrigada. Lodelo, valeu. Amanhã, Operação de Risco, 10h15 da noite, aqui na nossa Rede TV com Jorge Lodelo. Obrigada, viu, Lodelo? Então, indo embora, a gente volta segunda-feira, se Deus quiser, 3 da tarde, com mais uma Tarde é Sua. Se fica agora na sequência, na ótima companhia de João Kleber e você na TV. Super beijo, gente. Até a próxima.